Shalom a todos, a paz do Senhor. Queridos, quando olhamos para a Torá no livro de Shemot ou no livro do Êxodo, no capítulo de número 3, ali nós vamos nos deparar com a chamada de Moshe, ou a chamada de Moisés, para que vá libertar os seus irmãos do Egito, da escravidão de Faraó, e levar rumo à terra da promessa, a terra prometida a Abrão, ao patriarca que mana leite e mel. Pois bem, só que Deus ele trabalha de formas extraordinárias. E Deus ele quer se manifestar para Moshe ou Moisés entender o propósito que Deus tem na vida dele. Só que Deus ele trabalha de multiformas. E uma delas é que Deus ele vai se manifestar em uma sarça. E Deus ele vai se manifestar no meio da sarça ardente. E quando Moisés ele olha que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Reuel ou Jetro, e ele tem aquela grande visão que está ocorrendo ali no Monte Horebe, região do Monte Sinai, e quando ele tem aquela visão, ele se aproxima. E quando ele se aproxima, Adonai, o Yahvé, ele diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és. Mas o que chamou a atenção de Moisés naquela visão foi como que uma sarça ela pega fogo no deserto este escaldante, muito quente, e não se consome. Isso chamou a atenção de Moisés. Como que pega fogo e ela não se consome, não se deteriora, não se desmancha? Aí é a forma ou a decisão que Moisés tem de se aproximar dessa sarça para ver o que está ocorrendo. Porque chamou a atenção dele. Só que Deus ele se manifesta, irmão, numa sarça. Mas a pergunta é: Deus não poderia se manifestar nas outras demais árvores? Por que Deus vai se manifestar justamente em uma sarça ardente? Ora, quando falamos a palavra sarça, nós vamos entender que a palavra sarça ela vem do sinônimo de botânico. Sinônimo de botânico, que representa aquelas plantas ou árvores que possuem espinhos. Porém, esta árvore, o nome dela, dessa sarça, é acácia, denominada acácia brava. Era essa que Deus se manifestou no deserto. Só que quando olhamos também para a dendrologia, que é a ciência que estuda os comportamentos das árvores, que estuda o passado da árvore, o presente e também o futuro desta árvore, ela vai nos dizer que esta árvore, por nome acácia brava e conhecido por muitos como a sarça ardente, ela tinha a sua altura máxima entre 6 metros de comprimento. E os 6 metros de comprimento, ele tem a ligação com a numerologia bíblica como o número do homem. Por quê? Porque Deus ele faz o homem, ele constrói o homem, ele forma o homem no 6º dia e no 7º ele descansa. Então ela vai também nos dizer que esta árvore de acácia, ou acácia brava, ela possuía as suas flores, só que as suas flores, para as pessoas que chegassem perto, saía um leite que cegava os olhos das pessoas. Ela produzia semente,
Só que essa semente, para aqueles que se aproximassem e comessem dessa semente, tinha um grande risco de morrer e vinha óbito. Só que o principal dessa árvore é que ela tinha espinhos, que ela impedia que qualquer tipo de ave que pudesse fazer ninho nela. Ela impedia. Qualquer ave que chegasse e tentasse fazer ninho não conseguia. Ao contrário, se machucava e ia embora. Mas aqui tem um mistério, porque esta árvore ela tem uma grande ligação com o povo de Deus. E por isso que Deus ele se manifesta no meio da sarça. E se torna uma sarça ardente. Sabe o que representa aqui? Deus poderia ter escolhido diversas árvores, mas Deus escolhe a sarça, a acácia brava. Sabe por quê? Porque muitos historiadores também compreendem, entendem que as demais árvores eram usadas para construir diversos artefatos, inclusive deuses. Só que uma árvore que as pessoas desprezavam para a construção, ou muitas das vezes fazer deuses para adorar, era a acácia brava. Por ter muitos espinhos e dava trabalho para o homem trabalhar nela. Quando o homem ia trabalhar, o homem se machucava. Então era melhor deixar esta árvore quieta. Só que Deus escolhe essa árvore para se manifestar a Moshe, para chamar a Moisés por um grande propósito na vida dele, para libertar o povo do Egito. E quando Deus se manifesta nessa sarça, nessa árvore, chamou a atenção de Moisés, porque as outras árvores tudo bonita, robusta, e porque uma simples acácia está em chama. Mas Deus, como eu disse no começo, tem a sua forma de trabalhar, a sua multiforma, para se manifestar a cada um de nós. E quando Deus se manifesta nesta acácia, Deus estava querendo dizer para aquele povo e dizer para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, eu vi o seu sofrimento, eu senti o sofrimento do meu povo e eu desci para libertar, mas eu preciso de você. Então o exemplo dessa sarça é o exemplo do povo. Deus estava querendo dizer para Moisés: tá vendo o povo lá? Eu me manifestei nessa sarça para me mostrar para você que a acácia ela está em chama, a acácia ela está pegando fogo. Aqui representa o quê? Representa o sofrimento do povo. O fogo representa o desespero. O fogo representa a tristeza, o desespero daquele povo no Egito. Só que aí Deus estava querendo dizer para Moisés: o povo tá passando por isso no Egito. O povo está em chamas. O povo está em desespero. Só que tem um mistério, Moisés. E sabe qual é o mistério? Que o povo está passando por tudo isso, mas não está se permitindo que eles venham a ser consumidos. Pegou a visão? Então o povo está em desespero, está triste, angustiado. Mas eles estão em chama, mas não está permitindo que eles venham a ser consumidos. Sabe por quê? Porque eu, grande Yahvé, o grande Adonai, estou no meio do povo, estou no meio da sarça. E isso garante com que o povo não seja consumido. Então, quando olha para os espinhos daquela árvore, que nenhuma ave consegue fazer o ninho, se não se machuca, está representando o povo. O povo está cheio de espinhos, que vai ter que ser tratado no deserto. O povo está cheio de espinhos. Só que aquele povo que está sofrendo, estão com espinhos,
Os egípcios estão maltratando, está menosprezando eles. Só que todas as vezes que eles tentam colocar a mão para querer matar aquele povo, quem se fere são eles mesmos. Sabe por quê? Porque todas as vezes que tentar colocar a mão neles para querer matar, para querer impedir que eles cresçam, todas as vezes que eles tentar parar, quem vai se machucar são eles mesmos. Mal sabem eles que eles são os próprios causadores dos próprios sofrimentos deles. Então Deus estava querendo dizer isso para Moisés. E o povo não vai parar de crescer, eles vão continuar crescendo. E o interessante aqui é que o material dessa sarça, dessa cássia brava, lá na frente, para a construção do tabernáculo e as peças, inclusive a Arca da Aliança, foi extraída da árvore de acácia. Foi trabalhada. Isso representa o quê? Representa o homem. Representa o homem. Por que que representa o homem? Porque nós éramos cheios de espinho. Machucava. Nós tínhamos flores. Era bonito. Mas o que se aproximava de cada um de nós tinha o poder de cegar o entendimento dessas pessoas, de ludibriar essas pessoas, de enganar as pessoas que se aproximam de cada um de nós. E o fruto ou a semente que cada um de nós produzíamos, e quem se aproximasse e comesse, morria. Morria em que sentido? Morria no sentido de a pessoa depositar confiança em você e você falhar. Morria quando a pessoa confiasse em falar alguma coisa para você, você saía degrinindo as pessoas. As pessoas se afastavam, as pessoas morriam. Só que aqui tem um mistério. E qual é o mistério? Qual é a revelação da palavra? É que nós produzimos fruto por nós mesmos. E o fruto nosso não é um fruto permanente. Não é um fruto permanente. O fruto nosso é um fruto que mata pessoas. É um fruto que cega. É um fruto que machuca. Só que a partir do momento em que Deus nos chama para a sua obra, para uma missão, agora é Deus que está no meio de nós, no meio da sarça. É Deus que se responsabiliza. É Deus que vai tratar com a tua vida. É Deus que vai trazer transformação. E essa transformação é dolorida, mas saiba de uma coisa: você vai produzir fruto digno de arrependimento. Gálatas 5:22. O seu fruto vai ser produzido, e não só produzido, mas o seu fruto, ele vai permanecer, porque Deus está com cada um de nós. É Deus que está no nosso meio, é Deus que nos fortifica, é Deus que nos levanta, é Deus que nos orienta a nós prevalecermos na sua presença. Fique com essa palavra nessa noite, nesse dia de hoje, em nome de Jesus.